após o título do Campeonato Carioca, o Flamengo começa a preparação para pegar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Pós-título rubro-negro, aquele respiro na temporada, o Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu e nesta terça-feira tem mais um treinamento e aí sim a concentração dos jogadores para a partida contra o Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro. Você acha que ele vai se dar bem no Flamengo? Eu acho que qualquer treinador que assumir o Flamengo tem chance de disputar título. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que recém foi campeão do Campeonato Carioca, agora vira o canhão para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai pegar o Cruzeiro e já começou a preparação do técnico Leonardo Jardim para essa partida. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a repercussão do título do Flamengo e também a preparação do Mengão para essa partida. Mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta aí de 3 mil likes, compartilhe o vídeo nos seus grupos e também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Você que tá aí se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, tomando seu café da manhã, vamos analisar as informações do Flamengo? Vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Galvão, ao canal do João Guilherme, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. O que o diretor de futebol, o português Boto, e o Jardim, técnico português também, fizeram um papelão que talvez tenha sido o maior da história do futebol brasileiro para mim. A maior falta de respeito com um técnico ídolo do clube, como jogador, como técnico, com todos os títulos conquistados ano passado. O presidente tem o direito sempre de demitir o técnico. Agora, ele ganha um jogo 8-0, vai para a entrevista coletiva. A torcida tinha xingado, ele sangra na entrevista coletiva e deixa ele fazer a coletiva. Aí chamam ele numa salinha gelada e a frase foi só isso aqui: você está demitido, amanhã você não é mais técnico do Flamengo. E no outro dia, isso foi 1h da madrugada, e no outro dia de manhã o Léo Jardim já era o técnico. Então o Léo Jardim já estava contratado. Ou seja, foi uma grande palhaçada dos três. Sabe o que é pior? Sabe que dia que eles fizeram isso? Hein, Mauro? Não. No dia do aniversário do Zico. Ah, não, isso é Natal. Aniversário não, do dia do Natal rubro-negro. Dia do aniversário do Zico. 73 anos de Zico. Natal rubro-negro. Ah, uma coisa impressionante. 3 de março, porque a torcida do Flamengo diz que nasceu o menino Jesus. É isso aí. Zico. O Zico, só o Zico. Voltamos a falar, mas tem pergunta de telespectador, vamos lá, vamos ouvir. Fala Galvão, me chamo Anderson, moro em São Paulo, sou carioca, sou Flamengo desde 1973. Ficou claro que a torcida e o elenco do Flamengo ficou chateado, estava do lado do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz é um bom técnico, para mim ele é tipo um Carlinho, nosso violino de ouro. E você, Galvão, você acha que o Léo Jardim vai segurar essa pressão? Olha, eu vou passar isso pro Vampeta ou quem quiser falar, mas eu tenho uma coisa na cabeça. A forma de jogar do Léo Jardim é um ótimo técnico, mas a forma de jogar dele não combina com o DNA do Flamengo. Ontem já tentaram ficar mais atrás, bola comprida na frente, não é. O DNA do Flamengo e a torcida exige é ficar com a bola, ter a posse de bola, atacar o tempo todo, buscar o gol o tempo todo, estar no campo de ataque. Então, eu acho que não combina. Então, além da atitude feia que eles tiveram, não sei se vai acertar. Vampeta. Pô, eu me divirto assim, eu falo sempre assim, o Galvão já morou fora do país, lá já viajou, mal do Bet, o mundo todo, mas o Brasil é da hora, cara. Eu só tenho um passaporte porque eu ainda preciso fazer algumas coisas filantrópicas pra poder viajar. Sabe qual vai ser o próximo jogo agora? Flamengo e Cruzeiro. Olha só. Da onde ele tava. E o Tite, se não ganhou o título ontem, E de onde ele a saiu? gente não estaria hoje. Vai também. Ele disse quando saiu do Cruzeiro o seguinte: olha, nunca mais quero trabalhar no futebol Ainda bem que brasileiro. esse jogo... Não, se eu voltar, só volto no pro Cruzeiro. Cruzeiro, Não, igual o Arias. O Arias também, né, E prometeu. esse jogo é no Maracanã. Guerreiro Tinha que ser no Mineirão, mas é no Maracanã. Aí, na comemoração ontem, o Pedrinho
presidente do Cruzeiro, o Tite sempre confiou. Tite, ó, tem 2 pessoas aqui que ia me segurar mesmo, o pai e o filho. Eu duvido se pede se o Tite estava hoje no Eu também Cruzeiro. acho que não ia estar, não. Torcida, todo mundo. Sim. Então vai ser da hora. Mas foi a vitória pessoal dele. Depois também, a gente fala claro. que vem a Também história ganhou do jogo. tudo, né? E esse vai ser agora Cruzeiro e Flamengo e Cruzeiro, porque o jogo é no Maracanã. No Maracanã. Flamengo e Cruzeiro. Você acha que ele vai se dar bem no Flamengo? Eu acho que qualquer Jardim? treinador que assumir o Flamengo tem chance de disputar título. Se não fizer o muita elenco é bobagem. De ser muito bom. demitido durante a disputa de pênaltis. E o elenco pode correr esse risco. O elenco é muito bom, o time é muito cascudo, vai disputar. E se acontecer alguma coisa no final do ano, digamos que eles ganhem tudo, vão falar, tá vendo? Mas ó, eu acho que a reclamação não é essa. A prerrogativa de trocar de treinador, beleza, foi a forma. O Felipe tinha 10 títulos como jogador e 5 como treinador. Ele foi demitido na calada da noite, numa nota do Flamengo de 2 parágrafos. É um absurdo. Isso não existe. as formas no Flamengo com o Rogério Ceni também, na calada da noite. Dorival também foi estranho. E com o Dorival também. Dorival também. O Dorival, ele não é demitido, ele não renova. Ele não Renova não. Ele soube que eles estavam trabalhando com o Vitor Pereira, ele pediu demissão. Pediu Ele ia por ser quê? demitido. Porque ele ficou sabendo Isso. pela imprensa que ele ia tomar um O pezão. Vitor Pereira estava na Bahia com os diretores do Flamengo. E com a sogra, E né? quem assumiu o lugar do Tinha sarado, Dorival já tinha foi o sarado, Vitor já. Pereira, que disse que também só saiu do Corinthians porque teve um problema com a sogra. Mas ela Não, melhorou. Porque aí ia descansar. Mas ela melhorou sarou. numa semana. Ela Graças melhorou a muito. Deus. Ela teve uma melhora repentina e ele assumiu. Thiago, ele deu um golpe demais. no Corinthians. É. Ele já estava acertado com o Flamengo. Só pode ser isso. E deu um golpe no Corinthians. Olha, opa, não posso mais ficar aqui porque minha sogra está doente, tá perigo de morrer. E aí foi passar as férias na Bahia, em Itaparica. E a velha sarou, pô. E quando ele voltou, já estava no Flamengo. Já. Foi durante a Copa, não foi isso aí, em 22, né? Foi durante a Copa, eu lembro que aconteceu durante a Copa. Eu acho que foi só a falta de respeito mesmo com o Felipe que pegou. E o Leonardo Jardim, assim, você pega a entrevista dele do Cruzeiro, é muito constrangedor a hora que você edita tudo junto. Você vê a entrevista dele indo embora do Cruzeiro e a cara de pau dele de assumir o Flamengo tão rápido assim. E, eu não liguei pro Felipe. Pô, velho, na boa. Mas uma coisa é certa, que com ele não tem brincadeira não. Ó. O Dudu e o Gabigol eram os atletas mais caros, ele botou no banco. E se eu assumo o Flamengo, perdeu 2 títulos, eu tenho um jogador mais caro da história do futebol brasileiro da América, ele meteu no banco o Paquetá. Começou com o Paquetá no banco. E bateu o recorde do Leonardo Jardim. Ele tem mais títulos do que vitórias no Flamengo. É verdade. Então, Um jogo horroroso, aliás. Nossa senhora. Não, Que jogo três horroroso. Foi um jogo horroroso. Foram E olha, vários jogos, se o né? Fluminense Vários. tivesse tido mais coragem, fosse mais ativo, Verdade. ganharia o jogo porque estava jogando melhor que o Flamengo. Mas o Zubeldia Não é? também não foi bem. Mas Nada. a resposta pro BAP, pro Boto e pro Jardim veio da torcida do Flamengo no fim do jogo. Vamos dar uma olhada? Veja só. Os 3 ali de medalha, parecia que nem tinham ganhado título nenhum. Porque imagina só, antes eles comemoraram. E o Maracanã gritou pro Felipe Luiz. Então, a opinião não é minha, não é do Thiago Leifert, não é do Vampeta, não é do Mauro, não é do Mauro. E tem com reconhecimento dos jogadores. O Rossi falou bastante, o Jorginho falou também. Ortiz Mas também. Léo Ortiz. dá uma olhada nessa entrevista do Léo Ortiz. Realmente foi uma semana atípica assim que eu vivi na minha carreira, assim, muito triste por ele, assim, acho que o principal assim é pela maneira que foi tratado um ídolo do clube. Não posso me intrometer nas decisões, pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo com muito respeito, colocando o Flamengo acima de tudo. Então acho que isso foi o que falharam um pouco com ele, né? Acho que a maneira que foi, do que realmente se merecia ou não merecia demissão, isso aí é uma coisa que a direção toma as decisões, não são os jogadores. Corajoso, tá? Corajoso e falou claramente. O Rossi também falou dessa forma. Será que ele vai ter o vestiário? O Leonardo Jardim? Será que vai ter o vestiário? Mas, Quem perde o vestiário, acabou. Uma coisa, Crespo perdeu olha o bem, vestiário uma no São coisa, Paulo uma coisa é também. você chegar num clube que está carente de títulos e não Total. vem. Você vai chegar num clube que é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Faz 2 meses. Perdeu nos Campeão pênaltis. carioca.
Perdeu nos pênaltis pro PSG. Pro PSG, que goleou a Inter de Milão e ganhou do campeão do Mundial. Isso. Então, ele vai ter que conquistar isso tudo, e se ele conquistar ainda, empata com o Felipe Luiz. O título estadual do Flamengo. O dia seguinte, hoje, já foi dia de muito trabalho no Ninho do Urubu. Valeu, pessoal. Dia pós-título rubro-negro, aquele respiro na temporada. O Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu e nesta terça-feira tem mais um treinamento e aí sim a concentração dos jogadores para a partida contra o Cruzeiro. Foi a única novidade instituída no dia a dia do Ninho do Urubu pelo técnico Leonardo Jardim, a concentração antes da partida. Um clima um pouco mais ameno com o tricampeonato carioca. Alguns jogadores, como o Léo Ortiz, também o Rossi, falaram sobre como impactou a saída do Felipe Luiz em meio a uma semifinal e final de campeonato carioca. Agitou bastante. O Boto ainda ameaçado no cargo, bastante ameaçado. Então houve tudo isso no Maracanã. A gente ouve um pouquinho agora desses jogadores que falaram ali no campo, logo depois da conquista, o tricampeonato carioca do Flamengo, o 7º tricampeonato do Flamengo em sua história. Depois de uma semana bem conturbada aqui, a gente estava precisando desse resultado positivo, desse título, em cima de um grande rival, num clássico. Acho que nos dá volta um pouco a confiança e nos coloca num cenário melhor para a continuidade da temporada. É do Felipe, da comissão dele, de todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que trabalha no dia a dia no CT. Internamente a gente nunca duvidou da nossa capacidade, a gente sabia que era questão de trabalho, de virar algumas coisas que não tinham começado bem no início do ano, mas que a gente acreditava muito no talento, na nossa qualidade, principalmente na nossa dedicação e no nosso profissionalismo, e que em algum momento as coisas iam virar, e espero que, como eu disse hoje, seja uma virada para um ano vitorioso que a gente vai ter de novo. Mas quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, a atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia. E também um grande abraço ao Felipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de eu ter saído. Então é isso, o Leonardo Jardim tenta tranquilizar o ambiente nesse momento, bastante agitado ainda por tudo que aconteceu com a saída do Felipe Luiz. Deve alternar os jogadores, prioriza bastante a parte física, deixou isso claro na coletiva pós-jogo. Então o Flamengo tem agora confrontos importantes aí na defesa do título brasileiro. Já nesta quarta-feira, como eu disse, 21h30, Cruzeiro, Maracanã. E no fim de semana tem Botafogo no Newton Santos, o Engenhão. Vamos lá, os maiores vencedores no futebol carioca no estadual. Flamengo 40 títulos, Fluminense 33, Vasco da Gama 24, Botafogo 21. Venceu o América com 7, o Flamengo campeão ao bater nos pênaltis o Fluminense. Importância, André Kfouri, começo de ano agitado, semana caótica, que desemboca num título estadual. A gente ouviu ali na reportagem, se não me engano, era o Léo Pereira falando da questão da confiança, um título para dar confiança. Como é que você vê o valor desse título para a sequência? Primeiro o troféu em si, né? É um troféu que chega para o Flamengo depois de uma decisão disputada com o Fluminense. O Fla-Flu é uma coisa distinta, existe muita história, muita tradição, muita rivalidade em jogo, e mesmo depois de uma partida futebolisticamente decepcionante, né, pelos dois times e os potenciais que eles têm, o jogo não foi bom, me frustrou em relação ao que eu achei que a gente veria nessa decisão, mas o fato do Flamengo estar com a taça na mão, acima de tudo e antes de qualquer coisa, é importante nesse aspecto. Ser campeão é sempre bom, numa decisão tão tradicional como um Fla-Flu, mais ainda. A diretoria do Flamengo, o seu presidente, as pessoas envolvidas na esdrúxula decisão de demitir o técnico Felipe Luiz na semana passada, certamente aliviados, porque se o Flamengo não tivesse ganhado o campeonato estadual, a pressão aumentaria, a insatisfação, as críticas, etc., bom para eles também.
Bom para os jogadores que ganham confiança depois de 2 troféus que foram perdidos, né? Supercopa e Recopa. O Flamengo vence aquele que tem menos importância entre esses 3. São taças que eu considero mais significativas do que o campeonato estadual. Mesmo a Supercopa, talvez esportivamente não, porque é apenas um jogo, uma coisa mais simbólica, mas o Flamengo disputa a Supercopa como campeão do Campeonato Brasileiro e isso tem muita relevância. Então os jogadores ganham confiança depois de um período, como disse um dos seus jogadores ali, né, o Léo Pereira, né? Foi o Léo Pereira que disse, depois de um período meio tenso, tumultuado, os jogadores aparentemente podem encerrar e começar um novo trabalho com o Leonardo Jardim, com essa taça na mão, isso é importante. Até para o Jardim, que não poderia ser cobrado se o Flamengo não ganhasse o título, e não pode ser elogiado pelo que o time mostrou depois de muito pouco tempo de trabalho, até para ele é bom, porque o trabalho se inicia com um clima mais leve, com uma taça conquistada. A partir de agora, o que é a conta dele, que vai começar, é uma conta um pouco mais tranquila, porque o Flamengo foi campeão estadual. Se tivesse perdido o troféu, é óbvio que ele teria que administrar essa situação logo na sua chegada. Gustavo Zupac, a conquista do Flamengo e o impacto dela na sequência. Eu acho que ela só tem, de fato, esse impacto positivo no aspecto anímico, né, de imediato, assim, porque o campo em si, acho que não tem nada de bom para ser tirado do que a gente viu ontem no Maracanã. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo não jogou melhor que o Fluminense. O Flamengo não foi o melhor time do Campeonato Carioca, nem o melhor time da final do Campeonato Carioca, mas o Flamengo foi o campeão, o legítimo campeão. Ele tem muita qualidade, aliás, é outra dupla de zaga histórica, né? Nós estamos falando de Léo Ortiz e Léo Pereira. Quando a gente fala de Rossi no patamar dos goleiros, Léo Ortiz e Léo Pereira estão também num patamar histórico como dupla de zaga do Flamengo. Eles estão, sem dúvida, na primeira prateleira das grandes duplas de zaga que o Flamengo teve. Marinho e Moser, top. Figueiredo e Moser, top. Rodrigo Caio e Pablo Mari, top. Fábio Luciano e Ronaldo Angelim, outra dupla também histórica. Mas se você for pegar as duplas de zaga do Flamengo, na história do Flamengo, você já tem que botar Léo Pereira e Léo Ortiz num lugar na primeira prateleira, hein? A dupla Léo, essa tropa aí é braba. O Léo Pereira, se eu não estou enganado, deixa eu perguntar aqui para minha amiga Iaki. A minha amiga sempre me ajuda. Agora não tem mais pergunta que não tenha resposta e com detalhes, né? Vou perguntar para ela aqui. Quantos títulos Léo Pereira conquistou no Flamengo? Interrogação. Ela vai me responder aqui, ó. Ela está pesquisando. 15 títulos, pô. 15 títulos com a camisa do Flamengo. Olha aqui, ó, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, né? Uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil, 5 campeonatos cariocas. E Bruno Henrique e Arrascaeta estão alargando o domínio, né? 18 títulos, os históricos. Bruno Henrique e Arrascaeta. Bruno Henrique não jogou por causa de um problema no pubis. E o Arrasca jogou. O Arrasca é uma lenda viva, né, do Flamengo, né? Minha gente, o Léo Pereira, o Bap malvado tá aqui. Olha o Bap aí. Alô, presida. O Léo Pereira deve ser ainda mais valorizado, joga demais. E não é de falar, é muito craque. Eu acho um zagueiro fantástico. E a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, ela é uma dupla extremamente técnica, né? Os dois jogam muito, tem muita qualidade. O Léo Pereira, ele às vezes chega mais firme do que o Léo Ortiz. Ele é mais zagueiro, mas ele é de uma técnica extremamente refinada. E o Léo Ortiz é um artista da bola, né? É um jogador com uma qualidade técnica extraordinária. Vou falar, cara. Estamos acompanhando, o tempo vai mostrar isso. Nós estamos acompanhando uma geração histórica do Flamengo, gente. Como a gente fala até hoje, de Rondinelli com gol de 78, de Petkovic e Adriano pelas conquistas que eles tiveram no Flamengo, como a gente fala até hoje de Zico, Júnior, Leandro, lá atrás Dida, Evaristo, Zizinho, Leônidas, tantos outros nomes marcantes da história do Flamengo, né? Doval, tal. Entre tantos, eu poderia falar muitos outros aqui. Nós estamos acompanhando uma era
muito marcante nos 130 anos do Flamengo. Esses caras aí, pegando a partir ali de 2019 para cá, o time de 2019 está na história do Flamengo. É, na minha opinião, o segundo melhor time da história do Flamengo, só ficando atrás de 1981. É algo mágico e inesquecível. Todos aqueles jogadores estão na história. E aí veio essa galera agora que é a sequência pós-Jesus. E o que esses caras estão fazendo, mesmo com vários treinadores saindo e chegando, quem ficou mais tempo foi o Felipe, né? 1 ano e 5 meses, né? Foi o período que o Felipe ficou. E para mim foi o melhor Flamengo depois do Jorge Jesus. Vamos ver agora o que o Leonardo Jardim vai fazer. Cara, é incrível isso, cara. O próprio Felipe Luiz é um ícone, porque ele tem 10 títulos como jogador e 5 como treinador. Ontem ele conquistou o 6º, né? Porque ele também é campeão carioca, né? A gente tem que ser justo. Aí você tem Bruno Henrique e Arrascaeta, 18 títulos e vão conquistar mais, eles vão continuar aí no Flamengo. Aí você tem Rossi no gol, o goleiro mais decisivo da história do Flamengo. Aí você tem Léo Pereira e Léo Ortiz. São jogadores que estão ficando na história do Flamengo, marcando época. Danilo, o Danilo, porra, herói do Tetra, gol contra o Palmeiras, fez gol em Copa do Mundo de Clubes, fez gol em Mundial de Clubes. O Danilo realmente é incrível. Olha aqui, ó, uma questão interessante. Os melhores times da história do Flamengo, 81, 19 e 25. Olha, é isso, cara. Tem um time, o de 1987, que foi campeão brasileiro, até hoje tem essa polêmica, é desnecessária, eu não sei porquê, mas o de 87 também era muito bom, hein? Era muito bom. Era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, tinha o Aldair também, e Leonardo. Aí no meio campo o Ailton, Andrade, Zico. Na frente Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Esse também era um timaço. Mas esses 3 times aí, de fato, estão numa galeria muito especial. Né? Muito especial na história do Flamengo. Temos os times também dos tricampeonatos, né? Nos anos 40, nos anos 50, verdadeiros esquadrões, né? O Flamengo tinha um time em determinado momento que era a base da seleção brasileira, né? Era o time que tinha Joel, que tinha Moacir, que tinha o Dida, que tinha Evaristo, que tinha Zagallo, né, o Índio, o centroavante, Dr. Rubens. O Flamengo teve times realmente extraordinários, mas esses 3 aí são os mais vitoriosos times da história do Flamengo. Grande Zizinho, tá lembrando aqui, é verdade, Bap malvado. Zizinho, extraordinário, o ídolo de Pelé. O ídolo de Pelé. Muito bem. Mito rubro-negro, rapaz. Alô, Mito, tudo bem, meu amigo? Muito obrigado. Saudações rubro-negras. É isso aí. Está faltando ganhar os 3 maiores títulos, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Aí a tríplice coroa máxima. O Flamengo, ano passado, ele quase conquistou a tríplice coroa absoluta. Copa do Brasil, ou melhor, Libertadores, Brasileiro e Mundial, hein? Quase o Flamengo ganhou essa tríplice aí. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então agora o técnico Leonardo Jardim vai começar a fazer as mudanças dele, vai começar a colocar a metodologia dele em prática. A partida agora será contra o Cruzeiro. O Flamengo joga essa partida pelo Campeonato Brasileiro. Precisa vencer, né, para poder tomar novamente o rumo das vitórias. É importante o Flamengo, porque o Flamengo nesse momento no Campeonato Brasileiro está na 11ª colocação. O Flamengo joga nessa quarta-feira no Maracanã às 9h30 da noite. E aí precisa da vitória para continuar subindo aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver qual vai ser a escalação do Leonardo Jardim, se ele vai fazer mudanças. Eu acho que ele já vai começar a fazer mudanças ali, colocar em prática a metodologia dele. E eu acho que ele não fez antes, ele não teve tempo, recém ele tinha chegado no Flamengo, teve a final do Campeonato Carioca, mas agora eu acho que ele já vai começar a fazer as mudanças dele. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.